Nós vamos conversar agora sobre esse tema com o nosso convidado, o Dr. Marcelo Otsuka, infectologista, graduado e com residência em infectologia pediátrica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com residência em pediatria pela USP, Universidade de São Paulo, e presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Dr. Marcelo, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, é um prazer estar com vocês, Camila. Doutor, eu gostaria que o senhor começasse explicando um pouco para a gente sobre como as mudanças climáticas, de uma forma geral, impactam a infância. Inclusive porque, quando a gente fala de doenças, principalmente de infectologia, de imunidade, a gente sempre escuta, infância e terceira idade são os grupos de maior risco. No caso das mudanças climáticas, isso se repete, doutor? As crianças estão entre os mais vulneráveis? Esse tema é muito clássico e muito importante para a gente dizer, né? A criança, ela está aprendendo a ter uma resposta imunológica. O idoso, ele está perdendo a resposta imunológica que ele adquiriu ao longo da vida. Então, realmente, os extremos da vida são populações com maior risco de doença grave. Mas não é só isso. Nós não podemos esquecer aquelas pessoas que têm outras patologias, outras comorbidades, como diabetes, como problemas cardíacos, como outras patologias que podem sim influenciar nisso. E o clima, com certeza, acaba atrapalhando nisso, porque nós temos mudanças no padrão que nós vivemos, nós simplesmente deixamos de viver aquela forma como nós estamos acostumados, porque é um clima mais seco, porque é um clima mais quente, porque nós passamos a ter a possibilidade de outros agentes infecciosos, como, por exemplo, nós vimos em 2024, que foi um ano muito quente, nós tivemos uma pandemia de dengue, que foi uma catástrofe no Brasil. Isso porque nós tivemos um aumento importante dos arbovírus que determinam, da dengue, que é provocada por insetos, que determinam isso. Então, é lógico que isso acaba impactando muito, assim como desnutrição, assim como diarreias, assim como uma série de outros fatores que acabam atrapalhando nesse meio de campo. Entende, doutor, que há impactos imediatos, como, por exemplo, uma doença, como a dengue ou tantas outras que aumentam por causa da... A gente vê que não tem mais estação do ano quase específica, os vírus que antes só circulavam, o mosquito, por exemplo, antes era uma doença do verão, a gente estava tendo dengue no inverno, porque o inverno já não é mais tão clássico assim, então tem impactos no presente, mas tem os impactos a longo prazo, como a desnutrição, a dificuldade de acesso aos alimentos. A gente tem que compreender que não é só no futuro que tem complicação, mas a gente já no presente está vendo o resultado disso. No presente não há a menor dúvida em relação às infecções, como você bem falou, mas a questão da poluição, a saúde dos nossos pulmões, e aí não é só de criança, de todo mundo, aumentando chance de bronquite, de asma, de doenças outras respiratórias, né? A questão da alimentação do mundo, que acaba sendo prejudicada porque enchentes, como nós vimos, prejudicando plantações, e todas essas mudanças acabam dificultando a agropecuária também. Então, são vários fatores que, ao longo dos anos, nós cada vez mais continuaremos vivenciando se não tivermos uma atitude positiva agora. Doenças como a dengue, que o senhor destacou que no ano de 2024 nós tivemos uma grande epidemia de dengue no Brasil. É uma tendência que a gente continue tendo uma maior incidência de doenças, não só a dengue, né, porque o vírus Aedes aegypti, ele é bem, tem uma atuação muito vasta, porque ele transmite várias doenças, inclusive. Esse é um tipo de problema que a gente deve ter com mais frequência, doutor? O aumento da temperatura, ele facilita a procriação dos insetos e facilita a transmissão desses vírus pelos insetos. Então, por isso, nós começamos, em 2024, nós tivemos muitos casos de dengue no sul do Brasil. O pessoal não estava acostumado a ver dengue lá.
Mas não é só isso. A gente tem visto na Europa, a gente tem visto nos Estados Unidos. Por quê? Porque o aumento da temperatura é global. Então, esses locais começaram a ter casos de dengue. Chikungunya a gente tem visto na Europa também. Ou seja, são diversas situações que têm favorecido a mudança desses insetos de uma maneira a provocar mais doenças. A gente tem falado da febre de Oropoche, a gente tem falado de uma série de outras doenças que são transmitidas por insetos, e não são só essas, mas que têm afetado o Brasil de uma forma importante também. Quando a gente fala sobre poluição, e o senhor destacava isso, a gente pensa imediatamente em problemas respiratórios. Só que a gente já tem visto a poluição tendo uma relação comprovada com problemas de outros tipos. Queria que o senhor falasse para a gente sobre isso, porque o pessoal fala, eu não vivo em São Paulo, que é uma cidade muito poluída, ou é um problema no pulmão. Mas não só isso, né, doutor? Não, não é só isso. É verdade que a poluição, com certeza, acomete muito o pulmão de quem vive em cidades poluídas. Só que não é só isso, porque essa carga de poluição que nós temos, elas acabam atrapalhando muito a nossa atmosfera e acabam propiciando o aumento da temperatura global. Então, de uma forma geral, o que os Estados Unidos, o que a Europa faz nas indústrias lá, acomete o Brasil também, assim como aqui acomete outros países e vice-versa. Então, a gente tem que ter atenção não só para aqueles locais que você vive e que tem a poluição, mas pela poluição global, porque ela acomete, de uma forma geral, o mundo inteiro. Quando a gente pensa em saúde mental das crianças, quais são os perigos ou as questões, as preocupações que a gente deve ter pensando na crise climática? Porque na época da pandemia isso já surgiu um pouco, de uma grande preocupação com o que viria, com o mundo. Os jovens ficaram especialmente muito preocupados com isso, mas as crianças também já têm um pouco dessa preocupação, não é, doutor? Nós temos vários aspectos, tá? Que algumas infecções, algumas doenças, também podem comprometer a nossa capacidade de aprendizado, de concentração. Nós vemos muito isso com a gripe, com influenza, nós vimos muito isso com Covid. Quem teve Covid, muita gente fala, teve prejuízo na capacidade de memória, de aprendizado e tudo mais. Então, dengue também faz isso. Diversas doenças podem afetar a nossa capacidade de aprendizado e de captar e de manter a nossa memória, né? Mas, além disso, a poluição, o aumento da temperatura, esse tipo de clima, ele prejudica também o aprendizado das crianças nas escolas, ainda mais quando nós pegamos locais que não estão acostumados a essa temperatura, que você não tem, por exemplo, uma capacidade de manter a sala de aula numa temperatura adequada. Cada vez mais hoje no Brasil, em São Paulo, por exemplo, a gente fala, poxa, mas nós não vivíamos essa temperatura nas salas de aula antigamente, e hoje eu tenho que começar a me preocupar em ter um ambiente saudável para a criança ter o seu aprendizado. Então, o calor, assim como o frio extremo, eles prejudicam muito a nossa capacidade de aprendizado em todas as esferas, não só na pediatria, mas também nós, adultos e idosos, porque nós nunca paramos de aprender. E a gente vai trazendo aqui um pouco desse olhar ampliado para que nós, que estamos aqui nesse momento conversando, possamos compreender que não dá para a gente achar que esse assunto não merece atenção. Mesmo que a pessoa fale, mas o que eu posso fazer? Eu não tomo muita decisão sobre isso. Todos nós, de alguma forma, nos relacionamos com o tema e devemos entender como podemos fazer algo. Se parece que, a princípio, não tem nada para fazer, como é que a gente vai fazer algo para que nós consigamos ter um mundo para que a gente possa viver com mais saúde, com mais qualidade de vida, e aqui essa perspectiva na área da saúde.
Agora, um outro ponto que o senhor também já destacou nessa conversa foi sobre diarreias e desnutrição. E tem uma pesquisa de uma revista científica que destacou que devem se agravar os quadros de doenças diarreicas fatais em crianças pequenas. Inclusive, esse era um grande fator de mortalidade infantil no nosso país, que a gente conseguiu diminuir um pouco, inclusive com vacinação, mas que volta a ser uma preocupação. São outros vírus, doutor? São outros motivos? Nós temos, sim, um aumento de vírus. O próprio rotavírus, nós sabemos que hoje nós temos outros tipos de rotavírus, então a atualização vacinal é algo importante a ser feita. Nós sabemos que existem vacinas para rotavírus que vão abarcar outros vírus, outras espécies do rotavírus, além do que está na vacina clássica, que nós temos aqui no Brasil. Então, esse é um aspecto. Nós temos outros vírus que têm circulado mais, devido às condições de qualidade da água, de poluição da água. Nós temos que lembrar que o Brasil ainda tem uma situação muito crítica em fornecimento de água potável e no tratamento da água, o esgoto. Nós ainda não temos essa capacidade de uma maneira adequada. Isso gera uma série de doenças entéricas, doenças intestinais. Nós sabemos que existem bactérias que aumentam a sua capacidade de proliferação com temperaturas mais elevadas, com ambiente poluído, com sujeira. Então, cabe a cada um de nós ter o cuidado em relação a separar o lixo, em relação a poder colocar o lixo em locais adequados, nunca jogar na rua. A gente cansa de ver o pessoal que está andando na rua, uma bituca de cigarro e joga no chão. A gente não sabe quanto que isso é desprezível, porque um cigarro ele contamina litros e litros de água. É uma água que torna-se imprópria. E é uma coisa tão boba que a gente pode fazer de jogar no ambiente adequado, separar o lixo de uma maneira adequada, tomar o cuidado em não gastar a água. Nós já estamos numa situação crítica hoje, isso leva a custo também. Então são diversas situações que cabe a cada um de nós pensarmos, olharmos para nós mesmos e falarmos: o que eu posso fazer para melhorar o mundo? Eu vou fazer a minha parte? Sim. E com isso, você com certeza, todos nós estaremos melhorando o mundo. E aí a gente vê que esse assunto, ele não dá para tratar, esse problema não é meu. O doutor falou do lixo. Muita gente fala, mas reciclar o lixo hoje já não resolve mais o problema, do tamanho que ele ficou. É claro que não, é muito mais complexo do que isso. Mas às vezes a gente fala isso e não está reciclando lixo. E não está tomando esse cuidado. Inclusive, um dos grandes multirões realizados no estado de São Paulo para tentar conter a dengue no ano passado foi recolher lixo que estava em terreno baldio, em praças. Por quê? Numa garrafa dessa que o mosquito vai ali e coloca os ovos e prolifera o mosquito da dengue. Então, a gente tem que pensar que sim, há medidas complexas que precisam ser feitas, decisões governamentais, empresariais, mas, enquanto isso, nós continuamos fazendo individualmente o básico, a nossa parte, reduzindo o consumo, pensando em tudo que a gente pode fazer. Ah, sozinho não é suficiente? Claro que não. Mas se todo mundo fizer, a gente fica mais próximo de encontrar uma solução. Agora, doutor, o senhor falou da vacinação. E eu queria saber se essa é uma medida que vai se mostrar ainda mais necessária. As vacinas vão acompanhando esses novos vírus, essas novas doenças, doutor? Sim, graças a Deus, sim. A ideia é sempre essa, que os vírus estão na Terra há muito mais tempo que nós. Então, eles têm uma capacidade de mutação, de evolução absurda. E isso atrapalha muito. A gente vê muito isso, por exemplo, com o vírus da gripe, com a influenza. Todo ano nós temos que renovar a vacina porque o vírus muda. E não só ele muda, como a resposta da vacina também não é 100%. Uma das propostas que se tinha, por exemplo, para uma melhor vacina, era a vacina por RNA para vírus, que ela começou a ser estudada no começo desse século. Tá? Ou seja, a vacina de RNA ela já tem quase 30 anos
de evolução. E em 2018, antes da pandemia, o FDA já aprovou a produção desse tipo de vacina, né? E nós acabamos perdendo, porque nós deixamos de investir em algo que pode se tornar extremamente benéfico, algo que pode, de repente, trazer uma resposta imune muito melhor, de proteção a esses indivíduos, mas que a gente use as vacinas que nós temos, que a gente possa ser vacinado e que a gente possa estar protegido. Ou muitas vezes a gente fala, mas eu não pego gripe, eu não pego problema nenhum. Mas você pode ter um idoso em casa, uma criança em casa, que se pegar a gripe de você, pode ter um quadro grave. Outra coisa que a gente vê muito, outro dia veio uma paciente que fez um quadro gripal importante e ela tinha tomado a vacina na véspera. A vacina não provocou isso, ela estava incubando a doença já. E as pessoas às vezes acreditam que a vacina provoca. Não, a vacina não provoca a doença. Então são diversas situações que precisam ser melhor esclarecidas, que o povo tem que ser melhor orientado, e cabe a todos nós, profissionais da saúde, a imprensa, que a gente consiga passar essas informações tão necessárias para toda a população. E esse ponto é fundamental porque a urgência climática que a gente vive já vai levar a um surgimento, a um desequilíbrio de algumas doenças. Mas há outras que estão voltando, por exemplo, porque a gente teve uma redução de vacinação. Doenças que estavam eliminadas, doenças que já estavam controladas, mas que tiveram um aumento. E, inclusive, por conta dessas notícias, às vezes equivocadas, preconceitos que se constroem em torno das vacinas. Então, reforçando que a gente precisa seguir o calendário vacinal, que os casos em que houver alguma contraindicação, o pediatra vai orientar os pais o que fazer, mas o quanto é importante, porque uma doença que poderia ter sido evitada e levar uma criança à morte é algo que a gente não pode deixar acontecer, não é, doutor? Sim, com certeza. E para ver como nós falhamos, né? Em 2002, nós tivemos o primeiro SARS-CoV. Pode-se dizer que foi o primeiro Covid. Foram mais de 8 mil casos e mais de 2 mil óbitos. Aonde? Em Wuhan. Nós já tínhamos uma proposta de análise do coronavírus, porque a gente sabe que o coronavírus tem essa característica de ser zoonótico. Ele pode promover a doença passando do animal para o ser humano. E falhamos. Falhamos no acompanhamento, falhamos na observação. Em 2012 já falhamos, porque a gente teve de novo coronavírus provocando quadro grave. E agora, em 2019 e 2020, novamente falhamos. Então, cabe a todos nós entendermos que bobeiras como foram feitas nos mercados em Wuhan, de animais vivos, comercializados, ou mesmo em outras situações, como aves, e tantas vezes são sacrificadas aves por conta de influenza, da gripe, né, no caso, a gripe aviária. Então, são diversas ações que todos nós precisamos tomar. Lógico que os controles sanitários, as agências de controle sanitário, elas precisam ser mais atuantes e precisam ter o apoio e a divulgação governamental para que consiga atingir de uma maneira adequada esses cuidados, por exemplo, em transmissão de várias doenças. A questão da vacinação, nossa, antigamente a gente ouvia tanto propaganda do Zé Gotinha, da vacina da poliomielite, o estímulo da população à vacinação, a obrigatoriedade da vacinação nas escolas, isso faz parte do Programa Nacional de Imunização desde o século passado, e de repente a gente não ouve mais, ninguém mais fala. Não é um ou outro governo, todos os governos, eles têm que acompanhar isso, eles têm que incentivar essas questões, e isso tem gerado uma série de problemas. Por isso que a gente vê sarampo no mundo inteiro aumentando, e nós temos o risco de voltar a ter sarampo, milhares de pessoas com sarampo, dezenas de pessoas morrendo por sarampo, para uma vacina para uma doença que a vacina protege quase 100%. Ou seja, é não vacinação. Então, são diversas situações que a gente realmente precisa trabalhar e trabalhar muito melhor.
E aí a gente vê que é preciso esclarecer mais sobre o assunto, não se deixar levar por qualquer informação e procurar não perder de novo a oportunidade de aprender. O que a lição nos proporciona, a gente não deixar para mais uma vez termos problemas de saúde ou evitar situações que não precisavam estar mais na nossa história. A gente agradece ao Dr. Marcelo pelas informações. Doutor, seja sempre bem-vindo ao programa Viver é Melhor. Muito obrigada por ter conversado com a gente nessa tarde. Obrigado a vocês, foi um prazer.